A Bela e o Monstro. Capítulo 10. Uma rapariga no castelo. Tinham passado várias horas desde que o monstro levara Maurice. Os chefes dos criados, reunidos na cozinha do castelo, continuavam a recear que o amo voltasse a qualquer momento para os castigar. Tal não aconteceu e por isso respiraram de alívio, embora, claro, também estivessem preocupados com o destino do curioso e agradável velhote. Espero que o amo não seja muito duro com ele, suspirou a senhora Samovar, governante e cozinheira-chefe do castelo, ocupada como sempre com panelas e frigideiras na cozinha. Afinal, ele não fez nada de grave, certo? Isso depende do ponto de vista, respondeu o relógio, muito digno e severo, à cabeceira da mesa de serviço. Entrou sem ser convidado e, acrescentou olhando para Lumière, com toda a intenção. Alguém o convidou a ficar e a usar as coisas do amo. Bem, tentou desculpar-se Lumière, que estava muito preocupado com o que poderia acontecer a Maurice, em parte por culpa sua. Não podias ter ficado calado. Tínhamos de o convidar a ficar, não era? Prosseguiu o relógio, tão furioso que começou a imitar o sotaque francês de Lumière. Servir-se chá, sentar no sofá, amo, fazer festas ao cãozinho. Só estava a tentar ser hospitaleiro, defendeu-se Lumière com a cabeça baixa e apagada. No fundo, o relógio também estava preocupado com o Maurice, mas não o ia admitir com facilidade. Bem, interviu a senhora Samovar, sempre prática. Vocês os dois, em vez de discutirem, descubram em que masmorra ou cela o amo enfiou o pobre velhote. Enquanto isso, vou preparar um caldo nutritivo e restaurador para ele. Resmungando, o relógio e o cálice partiram para cumprir a missão que lhes fora confiada. Já estavam à porta, quando a governanta os voltou a chamar. Levem um cobertor do armazém, para que ele se possa aquecer. Os dois assentiram sem se virar e continuaram o seu caminho. Enquanto isso, Bella e Philip atravessavam a floresta, seguindo um caminho esquecido por quase todos e difícil de encontrar, mas que o levava diretamente ao muro de pedra e ao portão de ferro. Era o mesmo que Philip tinha seguido para voltar para casa e avisar a sua dona. Pela largura, Bella calculou que, em tempos, aquele caminho devia ter sido importante. Mas que sítio é este? Perguntou-se a jovem, muito intrigada. Em criança, como toda a gente na aldeia, tinha ouvido histórias sobre um castelo encantado no meio da floresta, do qual as crianças não se deviam aproximar, porque era assombrado, e nele vivia um monstro que as comeria. Mas quando cresceu, presumiu que essas histórias serviam apenas para evitar que as crianças se embrenhassem na floresta e se perdessem nela, tão grande, escura e emaranhada que era. No entanto, se encontrasse um castelo atrás daquele portão de ferro, começaria a acreditar que havia alguma verdade nessas histórias. Philip, alheio nesse momento aos pensamentos da sua jovem dona, impaciente por encontrar Maurice, levantou as poderosas patas dianteiras para bater à porta. — Philip, por favor! Disse Bella, tentando acalmá-lo. — Fica quieto, grandalhão, tem calma. Assim que o cavalo se acalmou, pelo menos por alguns instantes, Bella saltou do seu dorso, aproximou-se da porta, empurrou-a, e esta, estranhamente, abriu-se sem dificuldade. Por isso entraram. Ela e Philip seguiram o caminho até ao fosso e ao castelo. Perante a sua massa enorme e imponente, Bella teve a impressão de estar dentro de uma das histórias que tinha lido nos livros. Ela tinha razão, mas o que não sabia era que, na verdade, estava a criar uma nova história. A sua história, que viraria a ser a mais famosa de todas. Bella deixou Philip num estábulo bem cuidado, embora o cavalo tivesse mostrado alguma resistência. Estava muito cansado, é certo, mas queria ir à procura do seu dono. — Calma, calma, disse Bella, cobrindo com um cobertor para o manter quente e pondo água e forragem na manjedoura. — Não podes entrar no castelo, grandalhão. O que pensariam os donos? Eu vou à procura do meu pai, não te preocupes. A jovem deixou o cavalo um pouco mais relaxada e dirigiu-se às grandes portas do edifício. Tal como o pai antes dela, abriu-as e entrou no vestíbulo. Admirou as escadas, o lustre e o mobiliário. Não viu ninguém. — Olá? Está aí alguém? Perguntou, mas não houve resposta. Depois insistiu em voz mais alta enquanto subia as escadas. — Olá? Papá? Papá? Estás aqui?
Será que ninguém me ouve? Na verdade, havia alguém que a tinha ouvido. O Chip. Observou durante alguns segundos. Decidiu que era algo muito importante e foi à procura da mãe. Mamã, mamã! Anunciou, dando saltos de excitação. Há uma rapariga no castelo! Vamos, Chip! Respondeu a mãe sem lhe dar muita atenção, pois estava a lavar a louça num alguidar grande. Não vou permitir que inventes disparates. A sério, mamã? Insistiu Chip, quase a cair de tanta excitação. Eu vi-a! Nem mais uma palavra! Respondeu a mãe, cansada. Mas Chip ainda tentou protestar. Para o banho, ordenou a mãe, com um gesto autoritário, pondo fim à conversa e empurrando o filho para dentro do alguidar. Nessa altura, um lindo espanador aproximou-se a correr da senhora Samovar e gritou sem fogo. Uma rapariga! Uma rapariga! Vi uma rapariga no castelo! O espanador era, para todos, Fifi. Antes do feitiço era uma jovem empregada que também tinha um lindo sotaque francês como Lumière. E naquele momento estava muito entusiasmada. Estás a ver, mãe? Alvitrou muito satisfeito Chip, que tinha saído do alguidar quando ouviu Fifi. Eu bem te disse. A senhora Samovar ficou muito pensativa. E se esta rapariga for a tal que vai quebrar o feitiço que foi lançado sobre todos nós? Perguntou-se, mas não disse nada. Achou mais sensato esperar um pouco, para não dar esperança a todos. Esperanças que podiam ser falsas ou facilmente desfeitas. Depois de terem encontrado Maurice, fechado numa das torres do castelo, de lhe terem dado um cobertor e de lhe terem levado o caldo da senhora Samovar, Relógio e Lumière dirigiram-se para a cozinha, que era o centro nevrálgico da vida dos criados do castelo. Não sei se isto será suficiente para o pobre homem, disse Lumière com pesar. Lá em cima é muito frio e úmido, e ele já é bastante idoso. Isso alimentou a cólera do relógio, que voltou a ralhar com o castiçal, enquanto saíam da torre e voltavam a percorrer os longos corredores do castelo. A culpa é tua, irresponsável, cabeça de vento, teimoso, pateta! E depois de respirar fundo concluiu. É isso que tu és! Lumière, um pouco farto de tanta censura, ia responder, mas em vez disso, calou-se e ficou muito quieto. Tinha ouvido Bela aproximar-se. Papá? Voltou a chamar a rapariga. Ouviste aquilo? Perguntou Lumière a relógio, emocionado, erguendo uma vela trêmula. É uma rapariga! Eu sei que é uma rapariga! Protestou o relógio. Mas não vês? Perguntou Lumière, agarrando o frenético. É ela! A rapariga por quem tanto esperávamos! Veio quebrar o feitiço! Espera! Espera! Disse relógio, subitamente muito atento a sussurrar. Ambos se mantiveram silenciosos e imóveis, parados junto ao arco que conduzia à escadaria da torre. Não era para menos, pois Bela já estava quase junto a eles. A jovem ficou algo surpreendida ao ver um castiçal e um relógio no chão, mas não quis perder tempo. Atravessou o arco da torre e começou a subir as escadas com agilidade. A primeira coisa a fazer era encontrar o pai. E além disso, parecera-lhe ter ouvido vozes. Papá! Papá? Chamou. Olá! Está aí alguém? Ninguém respondeu. Que estranho, disse Bela para si mesma. Tenho a certeza de que ouvi alguém. Espera! Gritou, subindo as escadas, para o caso de alguém a conseguir ouvir. Estou à procura do meu pai. Bela? Era a voz de Maurice. Parecia fraca, mas era a voz dela, tinha a certeza. Papá! Respondeu a rapariga, subindo a toda a velocidade.